Gente, eu vou resolver essa questão de biologia, que é a questão 33, que caiu no Enem em 2009 e fala de evolução. Eu vou ler ela e depois eu vou explicar cada uma das alternativas. A questão fala o seguinte: os ratos peromísticos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, encontram-se representadas 7 diferentes populações de peromísticos polionotos. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. Então, essa questão está falando que na América do Norte, né, nós temos essa espécie de rato, peromísticos polionotos. Ela está distribuída ao longo da América do Norte e à medida que ela vai se distribuindo, a pelagem dos ratos ela é compatível, né, ela é semelhante à pelagem do solo dessa região. Por exemplo, em regiões que o solo é mais escuro, a pelagem dos ratos nessa região também é mais escura. Em solos mais claros, a pelagem dos ratos também vai ser mais clara. Aí a questão fala: o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem de substrato é, ou seja, por que isso acontece? A letra A fala: a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Não é a alimentação que vai alterar a cor da pelagem dos animais, não é a alimentação que provoca isso. Por exemplo, tanto eles quanto nós nos alimentamos de vegetais. Por exemplo, um vegetal verde. É por isso que nós e nem eles somos verdes. Então, não é a alimentação responsável pela pigmentação. Então, a letra A falsa. A letra B fala: o fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Estou falando que o fluxo gênico, né, a troca de genes dessas duas populações com características diferentes, ela que mantém constante a diversidade entre essas populações. Só que o que acontece? Quando você mistura duas populações, você faz a miscigenação entre elas, você diminui a variedade, você diminui a diversidade. Então, ela também é falsa. Por exemplo, se a gente pegar uma população da Europa branca e uma população da África negra, e a gente fizer a miscigenação entre elas, a gente vai ver que a diversidade vai diminuir, porque nós vamos estar misturando os genes, então não vai ter tanta diversidade. Vai ocorrer a miscigenação, então a letra B também é falsa. A letra C fala: a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. A letra C é verdadeira, né? Porque sim, é a seleção natural que vai selecionar isso, que vai falar qual que vai sobreviver e qual que não vai sobreviver. Porque, por exemplo, um solo mais escuro, um rato com uma pele clara, né, com uma pelagem clara, ele corre mais risco de ser reconhecido por um predador e ser devorado. Um rato que possui uma pelagem mais escura, ele consegue se camuflar nesse solo e aí tem mais chances de fugir desse predador. Então acabou que os de pelagem clara foram morrendo nesse solo escuro e os de pelagem escura ficou predominando. É a mesma coisa, contrário com solos mais claros. Então a letra C é verdadeira. A letra D fala: a mutação genética que em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. Então, o que acontece? Não é o solo que faz ocorrer uma mutação genética. A mutação genética não acontece por causa que o solo é de tal jeito, de tal cor, de tal forma. A mutação genética, ela simplesmente acontece espontaneamente, ou às vezes quando o animal está submetido a radiação ou alguma coisa química que possa acontecer. Mas geralmente ela é espontânea, então não é o solo que vai alterar, que vai fazer criar uma mutação genética e alterar a cor dos ratos. A letra E fala: a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Então, o que acontece? A gente não passa, essa também é falsa, porque a gente não passa para os nossos descendentes as características que a gente adquiriu
quando a gente foi vivendo. Por exemplo, se eu pintar meu cabelo, sei lá, de roxo, eu for ter um filho, ele não vai nascer com cabelo roxo. Não é uma característica que eu vou passar para os meus descendentes. Mesma coisa com os ratos. Eles não vão passar aquilo que eles adquiriram com o tempo para os seus descendentes. Então, a letra também é falsa. Então, a resposta é a letra C, seleção natural. E é isso aí.